Olá pessoal, boa tarde. Vamos aqui nesse tutorial. Eu preparei um tutorial para explicar como criar duas máquinas virtuais, um server e um cliente, e transformar esse server num gateway para esse cliente, né? Esse é o exercício que o professor Alexandre passou para gente na disciplina de administração de servidores. E então agora a gente vai fazer isso. Nós vamos preparar e simular um ambiente de rede Linux, né? Com uma máquina Linux e um cliente ali para a gente fazer isso. Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer é baixar as imagens para realizar as instalações das máquinas virtuais. Eu estou trabalhando aqui com o Ubuntu Server 16.04. Ele só tem a tela de texto para facilitar na questão de algumas máquinas, né? Elas têm um hardware um pouco mais lento, e esse Ubuntu Server ele permite que você possa rodar ele com 512 MB de memória, e onde fica leve, né? E você pode rodar aí no hardware aí, né? Essa configuração com hardware de 4 GB dá para funcionar, 4 GB de memória, né? O processamento ele é importante, tá? Um colega me perguntou sobre a possibilidade de utilizar um Celeron, e eu não cheguei a testar, mas eu imagino que fique bastante lento. Mas a gente vai testar aqui. A minha máquina ela tem 8 GB de memória, mas ele rodaria tranquilamente numa máquina com 4 GB de memória. Então, primeiramente, aqui está o local onde baixar o server, o Ubuntu Server 16.04, que as nossas configurações a gente está fazendo baseado nessa versão do Ubuntu, né? E nós vamos também baixar o Lubuntu, que é uma versão desktop bem otimizada do Ubuntu, para a gente simular a máquina cliente. Esses textos aqui eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Daí você pode utilizar esse link aqui para baixar essas ISOs, tá? Então, depois de baixar essas ISOs, a gente vai configurar o VirtualBox. E antes de sair criando a máquina virtual, a gente já entra lá no menu do VirtualBox, lá no Host Network Manager, e cria uma interface VBoxNet e habilita o serviço DHCP para ela. Eu vou puxar aqui o meu VirtualBox aqui para a tela e vou mostrar aqui para vocês onde é que faz isso, né? Até vocês estão vendo aqui, eu tenho as duas máquinas criadas, né? A Lab IGW, que eu dei o nome, que é o servidor, e aqui tem o cliente. Mas eu quero entrar aqui, ó, no menu Arquivo, Host Network Manager. No meu aqui, a VBoxNet já está criada. Digamos que não esteja criada, você vai clicar nesse botão criar. Ele já criou ali, ó, criou mais uma no meu caso. Clicar aqui, ó, no servidor DHCP para habilitar o DHCP. E ele aqui já deu, no meu caso aqui, uma faixa de rede, ó, para a próxima placa ali, ó, 92.168.57.1. Eu vou excluir essa, porque eu já tenho ela criada aqui, a VBoxNet 0, que o IP dela é um 92.168.56.1 na minha máquina física. Eu vou abrir aqui o terminal aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó, VBoxNet 0. Tenho esse endereço de IP no meu notebook, na parte física do meu notebook, tá? Então, voltando lá ao VirtualBox, né? Depois que você faz isso, ele já vai só habilitar lá o DHCP lá e tá tudo certo. Aí o próximo passo, né? Então a gente já fez aqui, já criou essa interface VBoxNet 0. E o próximo passo então vai criar o gateway, a máquina Linux, tá? Eu vou simular aqui de novo a criação do servidor para a gente só prestar atenção nas configurações iniciais. O foco desse vídeo não é ensinar como instalar uma máquina Linux, né? Então a gente está partindo do ponto em que você saiba instalar uma máquina, mas a gente vai dar uma revisada aqui nas configurações básicas de como fazer isso aqui no VirtualBox. Tem uns detalhes da placa de rede, né? Então aqui
você vem em novo, dá um nome para a máquina, servidor, que tipo de máquina que é, uma Linux, e no nosso caso a gente vai usar um Ubuntu aqui de 64 bits, beleza? Aqui eu coloquei 512 MB de memória RAM na minha máquina e vou para o próximo passo, que é criar um disco. E ele pede tamanho de disco. 8 GB aqui tá bom, tá? Se você não tem muito espaço em disco, aí pode trabalhar com 8 GB aí que vai dar tranquilo. Se tem um pouquinho mais de espaço, pode pôr 10 ou 15, aquilo que você achar melhor. O tipo aqui é VDI mesmo e é dinamicamente alocado. É só dar um criar. E tá criado então aqui a máquina servidor, ó. Agora a gente vem em configurações, né? E vamos dar uma passadinha rápida aqui no que a gente tem. Então a gente vai aqui no menuzinho sistema. O disquete aqui pode tirar fora. A memória a gente já setou lá no começo, né? 512 MB de RAM. Processador pode deixar um núcleo só mesmo, tá? E no armazenamento a gente tem o disco que foi criado lá de 8 GB, no caso 10, o meu aqui. E temos essa controladora IDE aqui, ó, com um CD, né, que ele está vazio. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que carregar a ISO que você baixou lá do Ubuntu Server 1604 LTS, né? Então eu tenho aqui, ó, Ubuntu 1604 Server 64 bits. Dou 2 cliques em cima, tá feito ali, já coloquei. O áudio eu não preciso, posso desabilitar o áudio. E agora vem o detalhe das redes, tá? Então eu vou precisar de habilitar 3 interfaces de rede. A primeira é para que eu tenha acesso da minha máquina diretamente com o servidor, e a gente vai usar a placa de rede exclusiva de hospedeiro, a host only. Aí vai aparecer aqui na listinha aquela que você criou lá, aquela VBox Net 0, ok? A segunda placa você vai trabalhar com NAT, ou seja, vai passar a internet da sua máquina para dentro da máquina virtual. Aí com isso vai ter internet lá dentro. E a última placa a gente vai trabalhar com rede interna, tá? Que essa rede interna aqui, essa interface, vai conversar com a máquina cliente que já está também com rede interna. Beleza? Feito isso, você dá um OK. Aí agora a gente dá 2 cliques na máquina servidor. Ela já aparece aqui na tela e já aparece aqui para a gente fazer a instalação, né? Aqui Português Brasil, instalar o server, tá? Tem uns detalhezinhos que é importante observar na instalação do server, tá? Então Português Brasil, ele está montando ali o CD-ROM. E eu vou fazer essa instalação aqui para a gente revisar, porque lá onde pede para instalar alguns pacotes adicionais, a gente deve instalar o SSH Server, tá? Se você não instalar por ali, depois vai ter que dar um comando lá dentro para poder instalar o SSH. E esse exercício do SSH, ele será útil também, né? Para uma outra tarefa que o professor Alexandre vai passar, que é necessário acessar via SSH da máquina física para a máquina virtual, para o servidor virtual. Então eu imagino que a internet esteja na segunda interface. Lembra que a primeira a gente deixou como host, o host only, né? A placa de rede de hospedeiro. A segunda a gente colocou NAT e a terceira colocamos rede interna. Então vai ser na segunda que vai ter internet. Então a gente dá um enter aqui. Se tiver certo, ele vai pegar o endereço de IP automático e vai continuar. Se não, ele vai dar um erro. Ó, quando foi rapidinho assim, já pegou o IP, já passou. Senão ele daria um erro se ele não conseguisse pegar IP, tá? Então aqui a gente vai chamar de servidor, o nome dessa máquina, ok? Ou de firewall, podemos chamar de firewall, pode chamar de gateway também. Vou chamar de gateway. Aqui o nome completo, você vai colocar aluno. O nome da conta também pode ser aluno. A senha eu vou colocar 123 123.
Aí ele diz que a senha tem menos de 8 caracteres, mas eu quero usar a senha assim mesmo. Não quero encriptar a pasta pessoal, deixo não. E continua com a instalação. Quando chega nessa tela, ele pede para confirmar se o time zone é América São Paulo. Então, sempre esse time zone é só dar um confirmar aqui. Um detalhe importante, ele detectou América São Paulo porque ele se conectou à internet, tá? Se ele não se conectar à internet, ele sugere um outro time zone que eu não lembro agora, mas aí você pode ajustar manualmente para América São Paulo. Continuando. Ok, chegou aqui nos particionamentos de disco. Então, como é uma máquina somente para teste, a gente não vai entrar aqui nas explicações de criar partição, de colocar partição de sistema, partição de boot, não. Então a gente vai deixar ele fazer isso automático. Então manda usar o disco inteiro, tá? E ele encontrou esse disco de 10 GB que a gente criou lá, né? E ele fez uma configuração aqui que está sugerindo, ó, tem uma partição XT4 e tem uma outra partição de swap lá, ó, na partição 5, partição número 5. Então a gente vai escrever essas mudanças, é só mandar confirmar ali e ele toca para frente. Essa tela aqui ele está perguntando se você usa um servidor proxy para acessar a internet, né? Na maioria dos casos não, é só dar um enter aqui, deixar sem informação nenhuma e ele continua a instalação. Uma dica importante sobre instalação de servidores: não ativem a atualização automática, né? Deixem sem atualização automática. Eu mesmo já passei por um problema lá no início, quando eu não tinha experiência. Daí quando eu mandava atualizar o sistema lá, ele quando eu deixava ele atualizando automaticamente, dava problema em algumas configurações, porque às vezes muda alguma coisa, aí um serviço lá para de funcionar. Eu lembro que na época parou de funcionar o Samba, mudou alguma coisa. Então eu não deixo a atualização automática ativada, né? O servidor você colocou para funcionar, tá funcionando, não mexe, né? Então essa é a dica, beleza? É só eu deixar aqui sem atualização automática. É nesse ponto que eu comentei lá no início da instalação, né? Que aqui você pode apertar a barra de espaço e você marca o OpenSSH-server. Se você não faz isso aqui, depois tem que dar um comandinho lá dentro chamado apt-get-install OpenSSH-server. Mas se a gente fazer isso aqui, não precisa fazer depois. Chegando nessa tela, para instalar o carregador de inicialização do sistema operacional. Ele, como padrão, tem só esse HD, só essa partição, então a gente só dá um sim aqui, né? Onde existe mais HDs e mais partições, ele pergunta em qual HD ou partição você deseja instalar o carregador de inicialização, que é o GRUB. Aqui é só dar um sim e dar enter, e ele já vai finalizar a instalação desse servidor virtual, né? Que daí na sequência a gente vai começar a fazer os ajustes dentro dele. Agora ele acabou de instalar o GRUB e ele pergunta se a gente quer continuar, né? Para isso ele precisa reiniciar. Então ele vai fazer um reboot agora e a gente aguarda uns segundos e a máquina já estará disponível aí para a gente acessar e configurar o que precisa para transformar ele no gateway. Ok, a máquina já reinicializou e agora a gente vai entrar com o usuário que a gente fez lá na hora de instalar o sistema operacional. Então a gente colocou o usuário aluno e a senha foi 123. Ok, nesse momento, então vou mostrar aqui o texto para vocês. Primeira coisa que devemos fazer após instalar o Linux é redefinir a senha do root. O comando abaixo permite redefinir a senha do usuário através do usuário que foi criado no ano de instalação. Então a gente vai digitar sudo passwd e com isso a gente
pode redefinir a senha do root. Então vamos fazer isso. Sudo passwd. Ele vai pedir a senha do aluno, que é 123, e a nova senha, que é a senha do root. A gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, senha do root foi alterada. Agora a gente pode entrar como root, né? Após a redefinição da senha root, podemos logar como root e ajustar o sistema para entrar como root. Digite o comando abaixo. SU, só SU, né? Super usuário, super user. Então a gente vem aqui, SU, e colocamos a senha do super usuário, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, estamos logado como root. Ok, vamos verificar os próximos passos. A gente parou aqui, né? Então o próximo passo vamos fazer um ajuste no servidor SSH. Lembra que a gente instalou ele lá na instalação do Linux? Então o primeiro ajuste a ser realizado será na configuração do SSH Server, que está nesse arquivo aqui, ó, tá? E para isso a gente vai utilizar o editor de texto Vim. A gente entra nesse arquivo e procuramos essa linha, certo? Permite root login igual a proibir password, e mudar para permite login, root login igual a yes. Então vamos lá, vamos chamar aqui o Vim /etc /ssh sshd config. Aí a gente procura essa linha que está aqui, ó, permite root login, e ele está ali proibir password, e a gente coloca yes, vamos permitir login. Para que essa configuração tenha efeito, né, eu já expliquei aqui no texto, para que ela tenha efeito precisa dar um restart nela, /etc /init.d /ssh espaço restart. Então a gente vem e faz isso, /etc /init.d /ssh restart. Ok? Depois disso é possível acessar por SSH a partir da máquina física, no caso do meu notebook, né, e copiar as configurações abaixo e colar na VM para usar ela como modelo. Ok? Então vamos dar uma passadinha aqui. Agora vamos realizar as configurações de rede, né, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Lembrando que esse modelinho de configuração de rede que eu fiz aqui, que tem a ENP0S3, depois tem a S8 e tem a S9, esse modelo é baseado no que pegou no meu servidor. Vamos ver como que pegou nessa máquina aqui. Se vocês quiserem limpar a tela, é só apertar ali o Ctrl L que ele limpa, né? E a gente vai usar o comando IP address show, ou seja, IP espaço A espaço S. Com isso a gente consegue ver as interfaces de rede que tem. Ali pegou ali do lado aqui, ó, da número 2, tem a NP0S3, NP0S8 e NP0S9. Tá? Então o que que a gente faz? A gente vai dar uma espiada. A gente viu aqui que nessa linha aqui, ó, onde tem a interface 3, né, você vai dar uma corrida ali, você vai ver que lá na frente está up. Tá? Quer dizer que ele pegou o endereço de IP lá do NAT, que é aquela placa que foi configurada como NAT, né? Então o que acontece? Esse arquivo aqui, ele é o arquivo /etc, tá aqui, ó, no arquivo /etc network interfaces, será necessário especificar os endereços IP como no exemplo abaixo, tá? Então isso aqui é o começo do arquivo, é tudo igual, tá? Eu coloquei aqui para ficar igual, mas é daqui para baixo, deixa eu ver, ó, é daqui para baixo que a gente vai mexer, tá? Então nós temos, tem mais uma partezinha, eu vou diminuir aqui. Então assim, ó, o conteúdo que a gente vai alterar é esse aqui, a gente vai incluir isso lá dentro, né? Então, o que que acontece? Nós precisamos, tá? Primeiramente, configurar essa interface
enp0s3 lá na máquina virtual. Eu vou trazer ela para cá. Eu vou editar o arquivo /tc network interfaces, abrir aqui, e ali a gente vê que ele tem ali o loopback que está lá em cima, né, que aqui não mexe. Essa aqui no caso é a interface que tem a internet, e ali, né, a gente olha o exemplo ali embaixo, ó, a interface de rede que tem a internet, tá aqui, que já está configurada por DHCP. Agora, antes dela, nós temos que configurar aqui. Não precisa ser antes, pode ser depois, não vai alterar. Mas a gente vai colocar aqui para ficar na mesma ordem. Então, aqui, ó, a gente vai colocar auto enp0s3, que é o que pegou lá, né? A gente viu com o comando. Até eu vou fechar aqui novamente. Vamos lá de novo. Ó. IP address show. Então, a gente viu ali, ó. Tem o número 1 aqui, que é loopback, o número 2 é NP0S3, o número 3 é NP0S8 e o número 4 é NP0S9. Então, vamos configurar aqui, colocar essa para baixo e colocar aqui, ó, auto NP0S3 iFace NP0S3 iNet DHCP. Ou seja, aquela placa que a gente criou, aquela primeira lá para host only, né? Placa de hospedeiro, ela vai receber aquele IP que a gente configurou lá no VirtualBox, lembra? Em Host Manager. Tá aqui, ó, ele vai receber o endereço de IP daqui, ó. Então a gente fecha isso aqui, volta para cá, vou minimizar isso e vou deixar assim, e vou só dar um reboot na máquina. Ou posso também já configurar aquela ENP0S9 lá embaixo também, ó, que é a placa de rede utilizada para a internet. Aliás, para atender a rede interna, desculpe, para atender a rede lá conectada com a máquina cliente. Auto ENP0S9. Então, iFace ENP0S9 iNet Static. A gente vai, static é porque a gente vai definir manualmente o endereço de IP que vai para essa máquina, né? A gente poderia também nessa aqui de cima, como está configurado naquele exemplo lá, ao invés de usar DHCP, podemos usar o static aqui, é como eu usei lá na minha máquina também, né? No outro server que eu fiz anteriormente. 9268.56.50 eu coloquei lá, né? Então você pode fazer isso ou pode deixar ela receber por DHCP, que ele também manda. E aqui a gente configura o netmask 255.255.255.0, rede de 24 bits, e o network que é 192.168.56.0, certo? Então essa aqui é aquela placa. A gente pode usar aqui o cerquinha, né? O cerquilha para comentar, dizer que ó, é host only, que é aquela placa de hospedeiro. Essa daqui vou colocar aqui, vem a internet para essa máquina, e essa daqui vai para a rede interna, que vai atender os computadores conectados à rede interna. Então a gente tem que definir aqui o endereço dela, certo? 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0, também 24 bits, e a network 10.0.0.0. Vamos dar um reboot aqui. Daí essa máquina, a hora que ela voltar, ela já pode ser acessível diretamente pela minha máquina física. Eu não preciso mais ficar aqui olhando no console, né? Que é um pouquinho mais difícil trabalhar direto pelo console, que eu não consigo copiar e colar, né? Por isso que o professor Alexandre sugeriu trabalhar com área gráfica, que dá para usar lá para copiar e colar na área gráfica, tá? Nesse caso aqui não. Então vamos entrar nela aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vamos usar o comando ifconfig aqui para ver. Ó, a gente já viu que lá em cima tem o 5650, tem o
0315, que é a placa da internet, e tem a 1001, que é a placa da rede interna. Vamos ver se a gente consegue acessar pelo IP definido na host only, tá? Aquela placa de hospedeiro aqui, ó, esse a primeira placa, né? 92.168.56.50. Então vamos fazer isso. Eu vou colocar essa máquina lá para o lado, vou abrir aqui um novo terminal e vamos lá. CCH root arroba, deixa eu aumentar aqui a telinha para ficar melhor, tá? 192.168.56.50. Alguma coisa deu errado, que ele já deveria estar comunicando. Então a gente faz o seguinte, a gente dá um ping 192.168.50. Tá pingando. Então por que ele não foi? 92.168.56.50. Vamos lá de novo. Opa. Entendi. É porque antes eu tinha outra máquina já com esse endereço. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar nessa daqui, nessa interface aqui, ó, para que ele seja o 51, tá? Porque eu não quero mexer naquele arquivo ali, para não ter que explicar isso agora. Só vou dar um reboot aqui rapidinho. Aí ela voltando, a gente já faz o teste aqui com o IP 51, tá? Então tá voltando, vamos lá. Ó, essa máquina está trabalhando com 512 MB de memória, ó, e já subiu, já está funcionando, tá? Então vamos lá, tentar o 51. Ó, já deu certo de cara ali, né? Eu vou só limpar a tela e mandar de novo. Então o IES, a primeira vez que você entra por SSH, ele vai pedir essa confirmação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, digitei errado, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Estamos dentro daquela máquina virtual que a gente utilizou para fazer o gateway, né? Então eu vou colocar isso aqui de lado. Veja bem, ó, aqui está a máquina, aqui eu tô nela por SSH, tá? Quer ver? Eu vou dar um IP address show nela aqui, ó, ou um ifconfig, para a gente ver que tá ali, ó. Tá ali o IP 92.168.56.51. Esse aqui é o IP que pegou automático da rede NAT, que é por onde entra a internet. E aqui é o IP 10.0.0.1, que conversa com a rede interna, com aquela placa de rede interna. Eu vou tirar esse console da máquina VirtualBox do gateway e colocar para o lado. E agora a gente vai trabalhar diretamente aqui, tá? Então essa parte de rede aqui tá resolvido, tá feito, tá? Depois de reiniciar o gateway, vamos dar uma olhadinha aqui. Depois de reiniciar o gateway, vamos configurar o servidor DHCP. Como no exemplo abaixo, antes de criar o arquivo de configuração, é necessário instalar o servidor DHCP, tá? Então tá aqui, ó, o comandinho para instalar ele, apt-get install. Se você colocar o "-y" também funciona, só que dele vai pedir uma confirmação na hora da instalação, né? Então a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Vamos limpar a tela, aumenta aqui, apt-get install "-y isc -dhcp -server. Aí ele vai instalar o servidor DHCP nessa máquina que a gente fez, tá? Só aguardar um pouquinho, ele instala isso relativamente rápido, ele já instalou, né? Daí o próximo passo agora é configurar ele, tá? E para configurar ele a gente vai seguir essa explicação que está aqui, ó. Agora vamos configurar o servidor e pede para editar esse arquivo aqui, ó, /etc /dhcp /dhcpd.conf, e utilize a configuração abaixo como exemplo. Essa configuração aqui, ela já é uma configuração pré-definida. Ela tem alguns detalhes que não vão ser usados agora, mas pode deixar assim, porque para frente a gente vai acabar utilizando quando trabalhar com servidor proxy e DNS. Ela vai ser útil lá na frente. Então ela já está ajustada para trabalhar com
as configurações que a gente fez, né? Ela vai ofertar endereço de rede aqui para essa interface, tá? Com certeza o professor Alexandre vai passar explicando ainda sobre o servidor de DHCP, como é que funciona, tal. Então a gente não precisa entrar nesses detalhes agora, a gente só coloca na máquina, faz funcionar e depois ele vai explicar pra gente como é que funciona direitinho, tá bom? Posso fazer depois um outro vídeo explicando as funcionalidades do DHCP, mas o importante agora, o foco, é só a gente fazer funcionar. Então eu vou copiar essa configuração que tem aqui, tá? Deixa eu ver se ela acaba aqui mesmo, acaba aqui. Copiar essa configuração que tem aqui e vamos colocar lá na nossa VM. Limpando a tela, lá dizia para a gente editar o arquivo /etc, /dhcp, dhcp e dhcpd.conf. Eu costumo utilizar o editor Vim, tá? Mas se você achar difícil, pode usar o Nano, também funciona. Mas o Vim é o meu editor preferido. Tudo que tem aqui dentro a gente pode apagar, tá? Então eu vou apagar tudo que tem aqui e vou deixar ele sem linhas no buffer. E agora a gente cola essa configuração aqui dentro e eu vou fazer com que a gente encoste essa configuração lá. Vamos ajustar isso aqui. Vamos ver, só mais um instante. Ele copiou esses espaços no início, né? E assim vai. Então aqui está configurado o DHCP e agora a gente vai para a próxima etapa. Depois de configurar o DHCP, para finalizar é necessário criar um script e colocar na inicialização do sistema operacional, né? Colocar o Firewall, né? Que eu esqueci de comentar isso. Para finalizar é necessário criar um script e colocar na inicialização do sistema operacional para que seja executado e permita o compartilhamento da internet para a máquina do cliente. Então esse arquivo a gente vai chamar o nome dele aqui de firewall, né? Mas você pode colocar como o professor colocou lá no slide, né? Carrega regras FW ou o nome que você achar melhor. Então a gente vai criar esse arquivo dentro dessa pasta aqui, ó, /etc /init.d. E daí a gente vai usar esse modelinho aqui, que é um modelinho baseado naquilo que o professor falou. A única coisa que eu fiz foi trabalhar com duas variáveis para definir quais são as placas de rede da WAN e a placa de rede da LAN, né? O que vai para a internet e o que vai atender a rede interna, né? A rede local. Então eu vou copiar esse script aqui inteiro, copiar ele. E agora a gente vai entrar, tá? Eu vou dar uma melhorada aqui. Agora eu vou entrar na pasta /etc /init.d, né? Estou dentro dela. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado firewall, né? Você pode sair criando qualquer arquivo, né? Chamando o editor de texto e dar o nome do arquivo que você quiser, ó. Carrega regras FW. Foi isso que o professor tinha passado lá no exercício, né? Pode ser esse, vamos usar esse mesmo. E aqui é o seguinte, aqui eu vou copiar as regras aqui dentro, tá? E deixa eu só ajustar isso aqui, vou colocar aqui para o começo, tá ali. A placa de rede que vai atender a internet, até vou comentar isso aqui, né? Ó, placa de rede ligada à internet. Ó, placa de rede que liga com a rede interna, que é o chamamos de local, né? Ó, vou colocar aqui rede interna e tá aí a regrinha. Bom, só eu saí e salvei. Aqui diz no tutorial que depois disso a gente tem que nós já estamos dentro da pastinha, no caso, né? E a gente tem que dar permissão de execução para esse script.
tá? Que a gente criou agora. Então o que acontece? Tem que chmod mais x para atribuir permissão de execução, e aqui eu chamo carrega regras fw. E aliás, vamos abrir ele aqui de novo. Tá aqui, ele já mudou as cores ali, né? Porque ficou um script do bash. Lá tem a tag do bash, né? Como tem tag do PHP, tag do HTML, e aqui tem a tag do bash para poder executar essas regrinhas aí, ok? Aqui ele carrega dois módulos, que é o filter e o nat. Aqui ele vai incluir uma regrinha na table nat, dizendo que é para fazer o masquerade na conexão WAN que vai para a internet, né? Ou seja, simplesmente o que vai acontecer aqui é que ele vai reescrever os endereços de origem, né? Que ele sai da máquina cliente, que tem o IP de cliente, e vai para a internet. Então lá ele, né, vai para algum lugar, ele precisa reescrever com o endereço da conexão que a operadora entrega, né? A conexão da internet. Então ele vai fazer o masquerade aqui. E aqui habilita o roteamento entre as interfaces e ativou o firewall. Ele simplesmente não tem política de segurança nenhuma aqui, ele só está compartilhando mesmo a conexão, tá? Então isso aqui não protege nada, isso aqui está totalmente aberto, tá? Tanto é que se executar aqui as regras, ó, ela não está ativa ainda, tá? Então se você usar o comando iptables-l, mostra aqui que ele está aceitando tudo, ó. Ó, política de entrada, aceita, encaminhamento, aceita, saída, aceita. E se eu executar o carrega regras fw agora, a gente manda de novo iptables-l, continua lá, ó, aceitando tudo, ó, tá? Ele não mudou a política. Para mudar a política é outra história. A única coisa que ele fez aqui é ativar o compartilhamento, tá? Então depois a gente precisa colocar esse script que a gente fez agora, que é o carrega regras fw, para executar na inicialização do sistema. O meu lá no outro exemplo eu usei o firewall, né? Mas você pode utilizar, nesse caso aqui a gente fez o carrega regras fw. Então a gente vai usar esse comandinho ali, ó, update-rc.d, o nome do executável, né? Ó, update -rc.d, o nome do executável que a gente fez, e escreve default aqui. O que eu escrevi errado ali? Default, assim. Opa, fiz nhaca aqui. Update rc.d. Vamos lá. Update rc.d. Ah, tá. Agora tá certo. O script tá inserido lá. Ok? Depois disso, agora a gente reinicia o servidor, né? Agora vamos reiniciar ele. Daí na sequência a máquina cliente já pode navegar na internet. Então eu posso dar um reboot por aqui ou chamar o console aqui e fazer aqui, né? Eu vou dar um reboot aqui pelo SSH mesmo, pela conexão da minha máquina, para vocês verem que a máquina já vai reiniciar lá, tá? Então aqui já perdeu a conexão, né? Porque ela deu reboot, e ela voltando ali, a gente já pode então começar com a próxima etapa, beleza? Então aqui agora o servidor já depois de reiniciado vai fazer com que a máquina cliente receba o endereço de IP. Então a gente vê aqui que ela já reiniciou, né? Tá ali, ó. E vamos para a próxima parte. Na máquina cliente, né? Eu não vou fazer aqui porque é muito fácil aqui. A gente tá partindo do princípio que vocês saibam já fazer isso. E a máquina cliente eu fiz a instalação do Ubuntu. E eu só vou mostrar aqui para vocês aqui o que tem na placa de rede aqui, parte de rede. Ó, você vê que não tem nenhum outro adaptador colocado, somente o primeiro, e coloquei ele como rede interna, tá? Eu fiz um Ubuntu aqui, gente, com aqui tá 1024 MB de memória, mas não precisa. Eu posso trabalhar aqui com 750 MB de memória que ele funciona, tá? É uma maquininha bem leve
um processador só também, eu cortei o áudio fora e só uma placa de rede, tá? Então eu vou iniciar essa máquina agora. Ela está aqui e a gente vai trabalhar com ela para ver se ela vai receber um IP automático, tá? Ela tem que receber um IP lá do servidor. Então eu vou colocar aqui do lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a máquina servidor tá lá. E aqui está a máquina cliente. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui o terminal. Aqui está a máquina cliente e aqui o servidor. Aliás, aqui o cliente e aqui o servidor, certo? Então vamos abrir aqui um terminal. Esse é o Ubuntu, né? Se alguém quiser experimentar esse sistema operacional aí, ele é bem levinho e é joia. O que a gente vai fazer aqui na máquina cliente? Vamos ver se ele vai pingar no IP lá da... Opa, aqui. Vamos abrir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Olha só, lembra desse IP aqui, ó, na máquina do cliente, na máquina do servidor que a gente criou lá, ó, para conversar com a rede interna? Então, se deu tudo certo, a máquina cliente tem que conseguir pingar nesse IP. Então a gente vai fazer isso agora. Ping 10.0.0.1. Opa, deu certo, tá pingando. Então se está pingando, provavelmente tem internet na máquina, né? Então vamos ver se a gente consegue pingar na Google. Opa, pingou na Google. Então quer dizer que tudo funcionou, tem navegação. E a gente chegou aí ao final do nosso trabalho, né? Agora só vamos abrir o navegador ali na máquina cliente e vamos tentar acessar aí o Google para ver se tudo deu certo. Google, tá aí, tudo funcionando, né? Fazendo uma propagandinha da nossa empresa, né? Empresa de TI, telecom. Se precisar, tá aí, ó. Joia? Então é isso aí, gente. Deu tudo certo, tá? E agora eu vou postar esse vídeo e vou deixar esse tutorial ali na descrição do vídeo, tá? Eu vou trazer ele aqui para frente. Deixa eu ver onde é que tá o tutorial. Ele tá aqui, ó, explicando, né, como fazer a máquina virtual. Você pode usar 750 MB de RAM que vai funcionar. E através da interface exclusiva a gente pode então entrar lá pelo, no caso na minha eu usei os 50, né? Vocês podem usar o 51, o IP que vocês colocarem lá, que vai dar tudo certo. Depois é só entrar por SSH e deu, e tá tudo prontinho, tudo certo. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar ali, né? Tem aqui o meu e-mail, ó. E assim que possível eu ajudo ali vocês com a resposta, né? Se alguém precisar de ajuda é só me chamar, ok? Forte abraço aí para todo mundo.